centro acadêmico recebe o professor titular de Direito Civil da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, o professor Estevão Louri Pousada, para ministrar uma palestra, que ele chama de bate-papo, sobre um tema também presente na iniciação científica, que chama Octopus, por uma proposta metodológica de análise do direito civil brasileiro contemporâneo. Antes de dar início à palestra, eu queria salientar que qualquer eventual dúvida que vocês possam ter no decorrer dela, vocês podem enviar tanto pelo meu privado do WhatsApp, como também pelo link que foi disponibilizado pelos representantes. Ademais, eu queria aqui, além de começar a palestra, eu queria passar a palavra para a Fernanda para que ela possa ler brevemente o currículo do professor. Não, isso não precisa, está proibida. Não, Fernanda, não precisa nada disso. Tem sendo certeza? Professor titular, tenho. Sendo professor aí da instituição, funcionário 685, eu já me considero bastante apresentado, viu? Ao contrário, só de ter sido lembrado por vocês, eu já me considero mais do que honrado do que por qualquer outra espécie de título, viu? Ok, professor. Então a gente dá início à palestra, professor. Boa palestra e obrigada. Imagina, eu gostaria de agradecer pela oportunidade que me acaba sendo franqueada pelo Centro Acadêmico, cumprimentar aqui de maneira bastante entusiasmada a Júlia Gaia, a Fernanda Navas, a Fernanda Rodrigues, também o Dionísio, cumprimentar todos os alunos também da nossa instituição, e antes de mais nada, gostaria de desejar do fundo do meu coração que não apenas todos vocês, mas inclusive seus familiares e amigos estejam bem na medida do possível. Bom, o convite que me foi formulado foi para tecer algumas breves considerações a respeito de um projeto de pesquisa que eu acabo conduzindo aqui na nossa instituição e que acabou nascendo quase que espontaneamente das aulas ministradas para o primeiro ano do curso de graduação e também com algumas atividades envolvidas em caráter de pesquisa. Eu acho que é mais propício que eu já passe aos slides. Eu trouxe aqui apenas tão somente 3 slides, nada mais do que isso. Um, inclusive, é só frontispício. São só 2 slides para, de certa forma, aqueles que já são meus alunos estão um pouquinho acostumados a fazer essa espécie de checklist de que tudo aquilo que nós acabamos por propor como objeto de abordagem que tenha efetivamente sido abordado ao longo da nossa conversa. Então, eu vou passar aqui a vocês essa espécie de PowerPoint e espero que eu não acabe me atrapalhando, tá bom? Se vocês puderem me confirmar que estão vendo a tela, eu agradeceria. Estão todos vendo essa tela, o primeiro slide? Estamos sim, professor. Então tá ótimo. Bom, de onde veio esse bendito desse projeto chamado Octopus? Esse projeto, ele corresponde a um pequeno texto que eu acabei escrevendo, são 10 pequenas páginas, um pouco mais, um pouco menos, 8, 9, 10 páginas, mas que foram escritas no intervalo de praticamente 5 anos. Primeira versão que eu dei essas 10 páginas foi escrita logo no momento em que acabei sendo transferido do terceiro ano da graduação para o primeiro, e essas páginas acabaram sendo buriladas tempos depois, e foi exatamente o ensejo da conclusão da nova feição a essa espécie de projeto, que ele acabou sendo apresentado como um projeto de pesquisa da nossa instituição, pelo menos por mim, coordenado. Eu ingressei na instituição no ano 2010 como professor de Direito Civil 5, e logo depois, quando assumi como professor titular, assumi o Direito Civil 3, Direito das Coisas. E, havendo a oportunidade, era muito interessante para mim, do ponto de vista da minha segurança, da minha estabilidade, eu acabei me movendo para o primeiro ano do curso de graduação, no ano de 2013, e nessa espécie de transição de 2013 para 2014 é que a ideia do Octopus acabou surgindo. É uma espécie de nova proposta, eu costumo chamar de nova proposta metodológica de análise do direito civil contemporâneo, que parte de algumas espécies de premissas e de um corte bastante bem definido a respeito dos seus destinatários, do momento, do espaço e da finalidade a que esse projeto se propõe. Em primeiro lugar, é preciso deixar claro, esse projeto, essa espécie de modelo chamado Octopus, foi desenvolvido e voltado para um público específico de um contexto bastante peculiar. Eu não sou professor da Faculdade de Direito de Bolonha, eu não sou professor da Faculdade de Direito de Salamanca, eu não sou professor da Faculdade de Buenos Aires, eu sou professor de uma faculdade de Direito brasileira. Portanto, a minha preocupação principal, já que isso nasceu das aulas
das primeiras aulas no primeiro ano do curso de graduação, a minha preocupação acaba sendo, em um primeiro momento, com a análise do direito civil brasileiro, apenas tão somente. As análises de direito comparado, de direito estrangeiro e, às vezes, direito comparado, se fazem oportunas e vocês vão perceber que isso faz parte do objeto das investigações. Mas aqui existe uma espécie de compromisso metodológico entre aquilo que eu assumia como minha missão enquanto professor do curso de graduação lá no ano de 2013 e aquilo que eu tentava entregar para os meus alunos sempre ao final de cada período. Segunda espécie de corte que nós precisamos fazer é um corte espacial, um corte territorial, ou, se quiserem, sob a perspectiva política, um corte de soberania. Nós não estamos falando do direito civil brasileiro em qualquer espécie de quadrante espaço-temporal. Eu gosto, e confessadamente já disse isso a todos aqueles que foram meus alunos, aqueles que comigo têm oportunidade de conversar, eu gosto muito mais da história do direito do que propriamente direito civil. No entanto, o que paga as minhas contas, no que diz respeito à minha atividade docente, é o direito civil, não é a história do direito. A história do direito, dela eu posso me encarregar enquanto diletante, enquanto pretenso estudioso, mas, enquanto empregado da nossa instituição, a missão que me foi confiada é a de abordar o direito civil brasileiro contemporâneo. Da mesma forma, observado com relação ao direito estrangeiro, é lógico, é muito difícil de se falar, por exemplo, em desconsideração da propriedade jurídica, sem que eu faça menção ao direito alemão, ao direito inglês, ao direito italiano, ao direito francês. Da mesma forma, falando-se a respeito dos assuntos diversos da parte geral do Código Civil, é muito difícil de não se fazer alguma espécie de paralelo com o direito mais antigo, principalmente quando os alunos têm oportunidade de ter aulas de direito romano. Mas não apenas de direito romano, de história do direito em geral. Mas a preocupação do ponto de vista daquele corte epistemológico que a gente faz sempre que começamos as aulas no primeiro ano do curso de graduação, o corte epistemológico está profundamente comprometido com o direito brasileiro e com o direito brasileiro contemporâneo, o Código Civil de 2002. É por isso que, aliás, quando eu converso com os meus alunos a propósito das fontes, eu sempre menciono a eles, é confessada essa minha admiração pelo Código Civil Brasileiro de 1916. Eu considero que o Código Civil de 2002 acaba tendo determinadas espécies de ganhos do ponto de vista conceitual, por exemplo, o conceito de negócio jurídico, realmente, ganho com o conceito de abuso de direito, de responsabilidade objetiva, mas, do ponto de vista da técnica jurídica, me parece que o Código 16 era um código mais bem acabado, mais bem costurado, vamos dizer assim. Mas nem por isso eu perco o meu tempo, ou emprego o meu tempo, conversando com os alunos do primeiro ano, a analisar o Código 16. Nosso compromisso acaba sendo um compromisso com o direito civil brasileiro contemporâneo. Também um terceiro corte aqui, além do onde e do quando, para quem? Quais são os destinatários desse curso? E aí é engraçado nós percebermos que, aos pouquinhos, de maneira quase que espontânea, foi surgindo uma abordagem comprometida, não apenas com o primeiro ano do curso de graduação, mas com 5 anos de desenvolvimento das análises jurídicas e propriamente civis dos meus alunos. Por quê? Porque eu sou responsável, neste momento, por receber os alunos que não tiveram absolutamente nada de direito civil, nada de direito, nada de legislação, numa cultura, numa etapa precedente das suas vidas. É claro que sempre, ao longo dos diversos anos do curso de graduação, coisas novas acabam sendo oferecidas e apresentadas. Então, o elemento novidade acaba sendo uma constante ao longo do curso. Mas, de toda forma, uma espécie de vocabulário, uma espécie de terminologia, e, ao mesmo tempo, a forma de abordagem dos diversos conteúdos, tudo isso acaba, de certa forma, sendo apresentado pelos professores encarregados das disciplinas de primeiro ano. É por isso que, no primeiro ano do curso de graduação, eu não posso deixar de ter em mira o fato de que eu estou apresentando direito civil para alunos que nunca ouviram falar de Código Civil. E tenho de fazer com que eles estejam um pouquinho mais proficientes, não apenas na parte geral, mas na habilidade de manusear a legislação, de manusear as principais fontes de direito, quando a transição é feita para o segundo ano do curso. Então, um contexto bastante peculiar de falar ou de ter a oportunidade de conversar com alunos que nunca tiveram qualquer espécie de contato com a ciência jurídica. E, finalmente, o para quê? Não se pode deixar de ter em mira, eu sempre tenho isso
como uma espécie de constante ao longo das minhas falas, que o meu objetivo principal, enquanto professor de Direito Civil do primeiro ano, não é o de encantar os alunos ou de fazer com que eles tenham um compromisso apenas tão somente com o Direito Civil. Nós temos que admitir que, por maior que seja o empenho, ou às vezes menor que seja o empenho do professor, há alunos que vão se sentir encantados com outras disciplinas. E isso não é um demérito ao trabalho desenvolvido pelo professor. Às vezes, da maneira mais comprometida do mundo, Estevão tenta virar de ponta cabeça, e às vezes não tão comprometido assim, mas tenta virar de ponta cabeça e nem por isso o aluno acaba gostando da matéria. Paciência é uma questão de gosto, é uma questão de empatia. Mas, pelo menos, aquelas linhas fundamentais relacionadas, por exemplo, à parte geral do Código Civil, ele precisa ter para que consiga manejar esses conhecimentos ao longo dos demais anos do curso de graduação. Então, o compromisso para quê? É o oferecimento de um arcabouço conceitual mínimo que possa ser trabalhado pelos alunos ao longo das sucessivas etapas do seu curso de graduação. Então, é isso que eu gostaria que ficasse claro desde o princípio. A construção dessa espécie de método está fundada em 8 perspectivas, em 8 tentáculos, daí o nome, daqui a pouco vou explorar um pouquinho disso, em 8 tentáculos, em que pode ser considerado esgalhado, né, o direito civil brasileiro, e o compromisso que se deve estabelecer com a abordagem, pelo menos no primeiro ano do curso de graduação, de 2 dessas perspectivas, que me parecem verdadeiramente fundamentais, e abordagens que devem ser feitas, no caso, por mim ou pelo outro professor que vier ocupar a posição de professor de Direito Civil 1 na nossa cadeira. Então, eu gostaria de, nesse primeiro item, deixar bastante claro a vocês que o projeto desenvolvido, esse projeto, essa proposta metodológica, ela não surgiu por uma necessidade de criação, mas ela surgiu como uma espécie de compromisso estabelecido por mim junto à instituição, no sentido de que determinadas metas deveriam ser cumpridas e outras espécies de objetivos, talvez mais comprometidos com a ciência, com o aprofundamento da pesquisa, talvez tivessem de ser deixados propositadamente, deliberadamente, para um segundo momento, para uma etapa de amadurecimento e destinado, sobretudo, àqueles que revelassem uma espécie de maior empatia, uma maior simpatia com a disciplina. Bom, o que me parece que deva ser tomado em consideração como premissa desse método que eu acabo propugnando? Aqui eu acabo apresentando a vocês uma série de premissas que eu gostaria de abordar de maneira, pelo menos, rapidinha, para que vocês entendam o porquê que esse método se apresenta como sendo um método diferente. Primeiro, a abundância de estudos voltados ao direito civil. Então, esse método não se propõe inovador, mas ele precisa ser inovador. Elogio em boca própria é um exagero, é inadequado. Eu não posso elogiar o método, acho que é inovador. Que vale a porcaria de opinião que eu tenho? Se eu acabei desenvolvendo um método que me parece merecedor de atenção, é claro que eu suponho que ele tenha algum quê de novidade, algum quê de originalidade. Mas onde estaria este quê de originalidade? Bom, isso eu vou apresentar a vocês nos diversos tentáculos. O fato é, nós não estamos aqui trabalhando em uma terra virginal. Diferentemente de alguns ramos do direito, como, por exemplo, o direito desportivo, o direito digital, que são ramos considerados historicamente novos quando comparados a outros ramos do saber jurídico, no que diz respeito ao direito civil, nós estamos diante daquele que é o ramo mais antigo de todos. É aquele que ainda é dono de um latifúndio, mas esse latifúndio está sendo objeto de uma série de expropriações progressivas ao longo do tempo. Então, nós poderíamos dizer que o direito civil ainda hoje ocupa uma posição digna de atenção por parte dos estudiosos, não apenas do direito privado, mas dos estudiosos do direito em geral, mas ele vem perdendo espaço a cada dia. Mas ele ainda é tão merecedor de atenção que vocês vão encontrar pelo menos uma dezena de excelentes manuais ou cursos ou tratados de direito civil que nós encontramos em mercado. Então, a ideia é partir de uma premissa de que se for para falar da mesma forma, se for para repetir aquilo que todos estão dizendo, com todo respeito, vamos preservar o tempo de vocês, enquanto interlocutores, e meu próprio. Há alguns, eu não estou aqui criticando, mas há muitos colegas meus, eu não estou falando aqui da faculdade, eu estou falando do mundo, que gostam muito de falar e gostam muito de se ouvir falar.
Eu gravo as minhas aulas semanalmente e nunca assisto a gravação porque eu tenho medo de me ouvir falar. Eu acho a minha voz patética, a minha língua presa fica lá, de certa forma, hiperbolizada. Então, não tenho nenhuma dessas espécies de vaidades. Eu gostaria muito mais de empregar o meu tempo lendo e estudando do que escrevendo, porque eu acho que muito pouco eu posso escrever que verdadeiramente venha contribuir para a ciência jurídica. Mas, se eu trago essa espécie de modelo, esse tal de octopus, é porque provavelmente eu não acabo encontrando algo similar no que diz respeito à maior parte dos nossos manuais ou cursos que venham a ser encontrados em matéria de direito civil. Em segundo lugar, a escassez de tempo por parte do público acadêmico. E quando eu falo aqui em público acadêmico, deliberadamente não estou falando nem em discentes nem em docentes, eu estou falando em ambos os casos. O que nós vemos, e eu encaro com uma certa espécie de espírito melancólico na qualidade de leitor, são textos bastante extensos e que acabam agregando muito pouco ao leitor. São muitos textos longos, mas que muitas vezes acabam repetindo legislação e, em alguns casos, acabam acrescentando essa legislação uma jurisprudência de corroboração, que são aquelas decisões judiciais que simplesmente repetem o texto legislativo ou então acabam endossando o posicionamento adotado pelo autor. Então, acho que seria importante uma espécie de revisitação, inclusive no que diz respeito à produção científica, não apenas da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, dos seus professores, mas do público em geral, do mercado jurídico como um todo. As pessoas escrevem cada vez mais e escrevem cada vez menos do ponto de vista de conteúdo. É necessário que aí nós tenhamos uma preocupação, uma espécie de fidelidade com o nosso leitor em escrever algo que seja importante, mas no menor espaço possível, respeitando, então, o tempo que é escasso do leitor e também o tempo que acaba sendo escasso daquele que está encarregado da elaboração desses textos. Portanto, os meus artigos, por exemplo, muitas vezes acabam sendo carregados de notas de rodapé. Eu estou bastante contrariado nesses últimos dias, porque tive 2 artigos encaminhados para uma revista e os 2 foram rejeitados. E uma das grandes considerações que se fez a propósito da rejeição dos artigos é que eles tinham extensas notas de rodapé, que eram incompatíveis com o template da revista. Muito bem, eu entendo as razões, talvez eu discorde, mas sim, na minha tese de doutoramento nós vamos encontrar determinada nota de rodapé com 14 páginas. É a síndrome da comprovação. É a necessidade de demonstrar, linha por linha, aquilo que se constrói em corpo de texto. De um jeito ou de outro, essa forma de se escrever, ou que eu utilizo para escrever os meus artigos científicos, tese, qualquer coisa que eu valha, ela não é a mesma forma que eu acabo utilizando nesses trabalhos de divulgação do Octopus. Por quê? Porque eu estou me voltando, neste caso, a alunos que têm muito pouco tempo para dedicar à leitura, ao ensino, então eu preciso ser o mais certeiro, o mais objetivo possível e, ao mesmo tempo, o mais rigoroso do ponto de vista terminológico possível. Meu objetivo aqui seria, para não dizer que eu estou inventando a roda, seria construir em matéria de direito civil alguma coisa muito parecida com aquilo que foi desenvolvido pelo professor Thomas Mark, condensar mesmo num pequeno manual, numa pequena espécie de sinopse, as linhas gerais, mas com rigor metodológico, com rigor terminológico, e ao mesmo tempo aí a crítica, não é uma crítica, mas é uma ressalva, para não parecer que eu estou endeusando o professor Thomas Mark, mas fazer uma ressalva de que aquilo é apenas tão somente uma espécie de corte epistemológico do qual nós acabamos lançando mão, que existe uma área muito mais ampla do direito civil a ser explorada. Terceiro, a dinâmica das paixões, típica do itinerário do curso de graduação. Eu tive a oportunidade, na minha parte experiência, de me deparar com alunos que adoravam direito civil no primeiro ano e não aguentavam mais direito civil no 5º ano. Então, é nítido, sobretudo com relação a essas matérias mais extensas da parte dogmática, que vão acompanhando os alunos ao longo de 1, 2, 3 anos, que existem movimentos de aproximações e distanciamentos, eles são absolutamente naturais. Por isso que, às vezes, essa etapa do primeiro ano acaba sendo muito árida e muito desgastante para os alunos, mas talvez não seja o momento adequado para o desenvolvimento de pesquisas mais profundas mesmo. A gente costuma dizer, e eu costumo lançar a mão sempre nas minhas aulas de primeiro ano da máxima, olha, se alguém der uma bofetada na minha face esquerda, o que é que eu devo fazer segundo as Sagradas Escrituras? Bom, depende. Segundo o Antigo Testamento, eu devo extorquir na mesma medida, lançando mão do princípio do talião. De acordo com o Novo Testamento, eu devo oferecer outra face. São Tomás de Aquino diz que é uma lei
para um homem criança e é uma outra lei para um homem maduro, para um homem adulto. Então, vamos dizer assim, os desafios que acabam sendo oferecidos a um aluno de 5º ano não necessariamente podem ser oferecidos ao aluno de 1º ano. Eu, dando aula a respeito de atos jurídicos em sentido estrito, negócios jurídicos e contratos, para os alunos de 1º ano, eu digo, e contrariando aquilo que eu penso, e defendo para os meus alunos de 5º, eu digo para os alunos do 1º ano, todo contrato é um negócio jurídico. E no 5º ano, eu me desminto e falo para os alunos, olha, existem determinados contratos que surgem com base em relações contratuais de fato, não surgem com base em negócio jurídico, em alguma manifestação de vontade. Então, são duas pegadas, me perdoem a terminologia que talvez não seja mais rigorosa, mas são duas abordagens com intensidades, com profundidade bastante diferentes. E compreendendo, então, essa espécie de dinâmica típica das aproximações e dos distanciamentos que se vão verificando ao longo do curso de graduação. Quarta premissa, repercussão diferenciada de reformas legislativas. Não quero aqui criar grandes problemas, mas a Constituição Federal tem uma série de emendas nesses pouco mais de 30 anos desde a sua promulgação. O Código Civil de 2002 tem uma idade menor, mas uma quantidade de interferências legislativas substancialmente mais reduzida, e mesmo partes do Código Civil acabam estando mais blindadas do que outras. A parte geral, por exemplo, sempre acabou se mostrando muito infensa a qualquer espécie de reforma legislativa. Isso também me parece que deva ser tomado em consideração. Aqui eu falo da importância da análise do aspecto dinâmico do fenômeno jurídico. Eu não vou citar nomes porque poderia ser deselegante, mas no Brasil nós temos uma mania, a meu ver, absolutamente lamentável. Os professores de direito civil entendem quando muito de direito civil, mas não entendem absolutamente nada de direito processual. E os professores de direito processual civil, tamanho é o seu compromisso com a sua formação na sua área específica, mas muitas vezes acabam se esquecendo de direito material. E o que eu percebo é que se faz cada vez mais necessária essa formação que tome a um só tempo em consideração o direito no seu aspecto estático e o direito no seu aspecto dinâmico. Não apenas dizer se o Estevam tem direito ou não a uma indenização, mas dizer como essa indenização será exigida em juízo, por meio de qual ação, por meio de qual rito, quais elementos probatórios que serão eficientes ou ineficientes, a depender do caso concreto. Essa espécie de diálogo entre o direito material e o direito processual me parece absolutamente imprescindível, mas tem sido deixada de lado graças àquilo que me parece criticável, mas uma excessiva especialização, típica do nosso modelo, típica do nosso sistema. Então, antigamente, e eu sou um fervoroso defensor de uma formação um pouco mais antiga, não digo conservadora, mas o sujeito era um grande generalista. Ele era professor de direito civil, mas se você perguntasse alguma coisa de direito penal, direito de trabalho, direito administrativo, direito tributário, ele tinha, vamos dizer assim, jogo de cintura suficiente e bagagem, estofo, doutrinário suficiente para, pelo menos, intuir a resposta mais verossímil. Hoje em dia, o que nós vemos é que as pessoas estão cada vez se circunscrevendo mais no seu conhecimento jurídico, se especializando cada vez mais, e como se recebessem uma espécie de salvo-conduto para ignorar as áreas que informam uma mesma ciência. O meu diploma, eu não tenho diplomas pendurados na parede, não tenho livros aqui atrás de mim, vocês vão ver as minhas plantinhas, talvez um gato apareça aqui daqui a pouquinho, mas eu não tenho. Mas no meu diploma, não é porque não está pendurado aqui que eu não lembro, não está como bacharel em direito civil. O bacharelado é um bacharelado em direito, e me parece que essa espécie de formação um pouco generalista deva ser estimulado. Depois, a contemplação do decisionismo, as decisões dos nossos tribunais, mesmo quando elas nos desagradam enquanto especialistas ou pretensos especialistas num determinado assunto. Muitas vezes eu faço um papel absolutamente patético durante as minhas aulas, quando eu digo, olha, a propósito de prescrição e decadência, eu acredito que a prescrição não esteja comprometida com perda de pretensão alguma, não esteja comprometida com perda de pretensão alguma. Nós estamos falando aqui na aquisição de uma exceção por parte do sujeito passivo da relação. Mas, por mais que isso me pareça o mais razoável, a doutrina e a jurisprudência, inclusive o legislador, acabam adotando sentido contrário. Acabam defendendo que com a prescrição perde-se a pretensão. Quando eu penso, assim como o ponto de vista, que existe um cumprimento de eficácia.
Ora, há determinados momentos em que nós achamos verdadeiramente que a decisão judicial não é a melhor, mas ela precisa ser enfrentada, nem que seja para ser criticada. Muitas são as oportunidades em que eu abertamente converso com os meus alunos e digo, se um dia tiverem que defender alguma posição num concurso, pensem, o que o Estevão responderia? Responda exatamente o contrário e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vão ser aprovados. Precisamos conhecer as decisões judiciais, assim como precisamos conhecer a lei, mesmo que para criticá-las. E quando a gente vê alguma espécie de aprimoramento sistemático, tanto melhor. Depois, a possível inclinação à pesquisa decorrente do processo de natural amadurecimento discente. Aqui eu sou um pouco, vamos dizer assim, pessimista a respeito da pesquisa e do momento adequado para o desenvolvimento da pesquisa científica na área do direito. Eu encaro que existem alguns espíritos amadurecidos e que logo no começo da graduação já estão preparados para desenvolver uma atividade de investigação. Mas, no que diz respeito a direito civil, exatamente porque a matéria acaba sendo muito extensa, acaba sendo muito ampla, é comum nós percebermos que os alunos de 4º, 5º ano vão lá no final da graduação se interessar pelo desenvolvimento de um trabalho de pesquisa. E isso, em lugar de se compreender, ou pelo menos eu não compreendo como uma espécie de equívoco, isso me parece resultado de um amadurecimento. O sujeito só consegue se sentir dotado de uma formação suficiente para se aprofundar em algum determinado aspecto quando já tem uma espécie de visão panorâmica, uma visão mais abrangente. Por isso que essa inclinação à pesquisa, muitas vezes, numa matéria ampla como direito civil, essa inclinação só vai se revelar lá nos estertores do curso de graduação. Mais uma premissa, o surgimento de novas formas de se pensar o direito. E quando eu falo em novas, coloco entre aspas mesmo, porque aquilo que para a gente é tido como novo no Brasil, muitas vezes já é coisa carne de vaca fora do Brasil. Por exemplo, para os meus alunos, não de primeiro, mas para os meus alunos de 5º ano do curso de graduação, eu recomendo muitas vezes a leitura de Carl Engsch, Introdução ao Pensamento Jurídico, onde se faz uma diferença com clareza entre o gênero conceitos jurídicos indeterminados e as espécies, cláusulas gerais, conceitos normativos e conceitos discricionários. Essas formas aparentemente novas de se pensar o direito, os conceitos jurídicos indeterminados, a manifestação do legislador deliberadamente vaga, deliberadamente nebulosa, isso já acaba sendo enfrentado fora do Brasil há mais de 50 anos, estamos em 2020, há mais de 70 anos, e os penalistas já vêm recebendo isso há muito tempo, quando falam em elementos normativos do tipo. Então, às vezes, o civilista fica lá encastelado no seu dolo, sua culpa, seu dolo, sua culpa, e não percebe que as coisas estão avançando. E esses avanços, às vezes, acabam sendo experimentados, sobretudo, em disciplinas próximas do próprio direito brasileiro, caso direito penal e a parte de responsabilidade, e também pelo direito comparado. Então, são novas formas que precisam ser abordadas por um direito civil pretensamente moderno. A superveniência de recursos tecnológicos que otimizam o tempo de aprendizado. Então, nós podemos tirar desta pandemia, talvez, algo extremamente positivo, se sobrevivermos todos a ela, professor Estevão. Mas com todas as aulas gravadas, aquilo que eu tinha a oferecer a vocês se perpetua, em certa medida. Agora, ainda que eu esteja vivo no ano que vem, todo esse material produzido e gravado durante esse ano, eventualmente pode ser reaproveitado no ano que vem, por alunos que desenvolvam essa espécie de contato com as preleções fora do ambiente da sala de aula. Então, há a possibilidade, sim, de uma otimização do tempo de aprendizado, graças a determinada espécie de aprimoramento feito fora do ambiente exclusivamente escolar. Aqui é importante nós observarmos que são culturas jurídicas bastante diferentes àquelas com as quais nós lidamos. No sistema jurídico do Common Law, e particularmente nas universidades norte-americanas, o professor diz no começo do semestre, tal dia vai ser o tema de tal aula. Se vocês entrarem lá no meu planejamento, plano de aulas, tanto direito civil 1 quanto octopus do direito civil 5, vão encontrar uma previsão semana a semana daquilo que será abordado. Só que lá nas universidades norte-americanas, o professor, no começo do semestre, já divide a turma em determinadas equipes ou grupos e diz, em determinado dia, o senhor se prepare porque o senhor vai ser o meu interlocutor, numa espécie de diálogo socrático. E não apenas o aluno que vai se preparar para desenvolver esse diálogo, vem preparado para a aula. Todos os alunos vêm para a aula com os textos já previamente lidos.
E eu não estou aqui criticando, mas são raras as oportunidades em que os meus alunos vêm para a minha sala de aula com os textos legais lidos, quanto mais o texto doutrinário. Não estou dizendo... Isso é típico da nossa forma de estudar, de uma forma latina, em que o aluno acaba sendo muito dependente do professor. E o grande problema é que essa forma de estudar acaba tornando o aluno, mais do que um dependente, um verdadeiro refém do professor. Isso a gente precisa, de certa forma, tentar observar. Além disso, a sala de aula como um ambiente propício à problematização. É uma premissa que funciona muito bem, desde que a premissa anterior seja observada. Se os alunos conseguem aprender conteúdo das preleções, das aulas expositivas, graças a esse conteúdo posto à disposição pela internet, então eles comparecem à sala de aula com uma oportunidade de tirar dúvidas, de analisar problemas, analisar questões, desenvolver diálogo, argumentação, embate. Isso é profundamente positivo, desde que haja uma preparação prévia. Se não houver uma preparação prévia por parte do alunado, o que nós vamos verificar é que se transforma o ambiente da sala de aula, em lugar de um ambiente aberto à problematização, um ambiente aberto ao achismo, às diversas espécies de opiniões, sem nenhuma espécie de fundamentação científica, sem nenhuma espécie de preparação prévia, e que acabam descambando para o senso comum. Então, há que se observar que essas duas premissas estão profundamente vinculadas. Depois, a necessidade de uma autêntica interdisciplinariedade. Aqui eu coloco autêntica, porque vocês verão comigo, quando apresentar daqui a alguns instantes esses diversos tentáculos, que uma forma de sistematização, mas que não é um direito civil sistemático, a meu ver, é a influência ou a leitura constitucional que se faz dos institutos de direito privado. Então, o direito privado acaba sendo lido de acordo com aquilo que a Constituição prescreve nos dias atuais. Isso é profundamente positivo, claro, sem dúvida alguma. Há determinadas críticas que eu posso fazer, e vou fazer daqui a alguns instantes, mas me parece que esse diálogo sistemático, esse diálogo interdisciplinar, deva se dar não apenas com o direito constitucional, mas com todas as disciplinas dogmáticas. Direito civil em compasso com o direito penal, direito civil em compasso com o direito administrativo, direito civil em compasso com o direito tributário e também com as disciplinas etéticas, com as disciplinas formativas. Depois, a necessidade de análises verdadeiramente modernas. Tomem cuidado com os preconceitos. Nem tudo aquilo que é antigo é necessariamente retrógrado ou ultrapassado. Ontem eu tive a oportunidade de sair de casa e ir ao sebo, para a desgraça da minha esposa. E lá eu encontrei uma obra que, graças a Deus, estava incompleta. Senão, eu corri o risco de ter comprado. Eu tratei de Droit Civil Belge, de Henri Depage. Tratado de Direito Civil Belga, de Henri Depage. Essa obra é uma obra extremamente valiosa e, aliás, bastante cara. Mas é uma obra escrita há muito mais de 100 anos. E por que ela é uma obra valiosa e, a meu ver, moderna? Porque ela enxerga o direito com um olhar diferente do olhar típico dos romanos. Já Henri Depage dizia há mais de 100 anos, daqui a algum tempo, mais importante do que os bens móveis, mais importante do que os bens imóveis, serão os bens passíveis de registro, essa tal de propriedade intelectual, que virá mais à frente. Lá ele falava em propriedade industrial. E, a meu ver, a profecia se cumpriu. Hoje nós percebemos que os grandes estabelecimentos, né, as haciendas das empresas, correspondem principalmente à propriedade intelectual. O valor dos bens imóveis acaba sendo um valor bastante reduzido nesse contexto. As pessoas, quando investem as suas economias nos dias atuais, mais do que acumular em bens imóveis de difícil liquidação, transformação em dinheiro, acabam convertendo as suas riquezas em ativos líquidos, em determinadas aplicações financeiras negociáveis em bolsa. Tudo isso acaba, de certa forma, sem se tomar em consideração. Por isso, direito moderno não é necessariamente aquele constante de um manual que foi editado em 2020, mas é um direito que se propõe a enxergar o fenômeno jurídico com uma perspectiva diferente dos antepassados. Não é simplesmente um direito atualizado, é um direito verdadeiramente atual. E, finalmente, o compartilhamento de responsabilidades entre os públicos discente e docente. Aqui eu tenho que ser muito franco com vocês. Eu não confio nos meus alunos. Vocês vão dizer, mas professor, somos alunos tão sérios. Talvez eu não tenha sido um aluno sério e talvez eu não confie em mim mesmo. Por isso, muitas vezes, o meu curso acaba sendo um curso bastante expositivo e muito pouco aberto à problematização, porque existe uma espécie de compromisso de minha parte com o oferecimento de determinado conteúdo até o final do ano. Para
Para que voos mais altos possam ser alçados, se faz necessário que o professor se dispa dessas espécies de preconceitos, como se fosse o filme do Indiana Jones, que ele se lance diante do abismo e acredite que efetivamente o chão não lhe vai faltar. Ele tem que confiar nos seus alunos e que esses alunos vão fazer o possível e o impossível para tentar acompanhá-lo graças a esses materiais de apoio. E, de outra parte, existe a necessidade dos alunos de fazerem a sua parte, de compreenderem que o conhecimento, sobretudo universitário, não se adquire por osmose. É necessário uma participação cerrada, um estudo constante, para que essa espécie de material acabe sendo sorvido gradativamente. Eu costumo comparar o curso de Direito e das disciplinas dogmáticas, em particular, aos cursos de línguas que nós fazemos, sobretudo o curso de língua alemã. Não adianta a pessoa tentar fingir que sabe latim ou que sabe alemão. As turmas se formam muitas vezes com 20 alunos no primeiro módulo, depois caem para 6 no segundo módulo, e no terceiro módulo você vai encontrar 3 camaradas só, porque não dá para fingir que a pessoa está seguindo, ela acaba se perdendo no meio do caminho. É necessário um bom professor e uma boa estrutura? Sem dúvida, mas é necessário, mais do que tudo, um comportamento proativo do alunado. Então, essas são as principais premissas desse método que me parece que seria um método diferente a ser utilizado aqui na nossa instituição no que diz respeito à disciplina de Direito Civil. Por que o nome octopus? Ora, porque o octopus alude à figura do polvo. Todos vocês devem saber que um polvo tem 8 tentáculos, e eu começo o texto que justifica esse método aludindo exatamente ao polvo. Quando eu tenho um dos tentáculos em minhas mãos, eu estou diante do polvo, eu tenho parte do polvo, mas não tenho o polvo por inteiro. Se eu observo uma determinada carteira, eu estou contemplando a carteira, mas eu só enxergo aquilo que está diante dos meus olhos. Tudo aquilo que está por detrás da carteira precisa ser inferido, precisa ser imaginado, complementado, à luz da experiência que eu tenho a respeito do conceito de cadeira e também a respeito das diversas espécies de carteiras com as quais eu me deparei ao longo do tempo e ao longo das informações que me foram submetidas pelos manuais e assim sucessivamente. Eu parto, por exemplo, de uma espécie de modelo, um automóvel. O que é um automóvel? E aí eu penso, tem que diferenciar o automóvel da moto. Então, é um veículo com 4 rodas. É um conceito satisfatório? Parece que sim, mas não. A Romizeta é um automóvel que tem 3 rodas tão somente. Então, é necessário se admitir determinadas espécies de perspectivas ou de dogmas, mas sempre reconhecendo que existem perspectivas outras a serem consideradas. Eu posso me concentrar num dos tentáculos do polvo, mas não posso me esquecer que, além daquele tentáculo, primeiro, existem outros 7 que acabam sendo merecedores de equivalente atenção. E aí, deliberadamente, eu digo, olha, eu vou me concentrar exclusivamente nesse tentáculo, mas não admito a assunção de uma posição completamente ignorante, daquele que acha que aquilo que domina é aquilo que existe de importante. Não. Eu, por exemplo, tenho uma grande predileção por uma abordagem do direito civil sob perspectiva histórica. Isso quer dizer que apenas a perspectiva histórica seja importante? Não, existem outras inúmeras perspectivas que são merecedoras de atenção, mas, deliberadamente, eu acabo privilegiando, por exemplo, esse eixo de abordagem. Então, por isso, a terminologia octopus seriam os 8 tentáculos do polvo, seriam as 8 modalidades ou perspectivas em que o direito civil pode ser analisado. Quais seriam essas perspectivas? Eu vou trabalhar com vocês daqui a alguns instantes, mas algumas bastante dependentes daquilo que a gente chama de teoria geral do direito, particularmente teoria geral do direito privado e do direito legislado, e outras dependentes de exercícios de comparação. Eu faço questão de deixar claro que, num cenário como esse, a missão do professor de Direito Civil, e particularmente Direito Civil 1, Direito Civil do primeiro ano do curso de graduação, é uma missão peculiar, e ela tem que ser abraçada com muito carinho. Eu não estou dando aqui essa espécie de conversa com vocês, tendo essa espécie de conversa, como se fosse uma espécie de testamento. Ele está achando que vai morrer, então ele está dizendo o que ele acha que o professor de Direito Civil 1, o futuro, deveria fazer. Não, Deus quer que eu continue mais durante um ano, quem sabe, na nossa faculdade. Mas percebam, a meu ver, o professor de Direito Civil do primeiro ano deve, a um só tempo, proporcionar aos alunos o conhecimento da legislação, familiarizar e tornar os alunos proficientes nesse percurso, nesse contato com o Código Civil,
Infelizmente, talvez eu tenha tido professores ao longo do próprio curso de graduação que tenham me dado muitas informações a respeito da parte conceitual, mas que não tenham cultivado essa relação próxima com o texto da legislação. E essa espécie de contato, mais cedo ou mais tarde, os alunos terão de ter. O professor de direito civil que não fomenta, que não estimula o contato do aluno com a legislação, aparentemente está fazendo com que o aluno não tenha necessariamente uma dependência do código, daquilo que o legislador impõe. Isso pode parecer benéfico, mais profundo em determinado momento, mas isso vai fazer com que o aluno tenha, de mais cedo ou mais tarde, recuperar o tempo perdido. Se for estudar para um concurso público, se for participar de uma audiência sem conhecer a legislação, ele estará pisando num terreno absolutamente movediço. Então, uma das missões do professor de Direito Civil 1 acaba sendo exatamente essa, a de oferecer, a de proporcionar os primeiros contatos com a legislação. E, na medida do possível, estimular que esse contato próximo do aluno com a legislação venha a se dar de maneira constante ao longo da sua carreira. Então, não é fazer uma temporada de dieta, de regime, é promover uma reeducação alimentar. Não é fazer exercício 1, 2, 3 vezes por semana durante as férias. Não, é encontrar ao longo da rotina diária um pequeno espaço, e quanto maior for o espaço, melhor, para que eu vá adestrando o meu físico e tornando essa prática física uma realidade, uma constância, para que se torne um hábito. O contato com a legislação deve ser espontâneo por parte do profissional de direito. Mas só isso, eis aí outro problema. De um lado ao outro, alguns professores de direito civil só ensinam a parte conceitual, a teoria geral do direito, a teoria geral das normas, a teoria geral da norma jurídica, a teoria geral do ordenamento, a teoria geral da relação jurídica, mas não ensinam a legislação. E outros parece que só estudam a legislação. Então, é por isso que muitos dos meus alunos falam: professor, eu posso estudar por sinopse para a sua disciplina? Eu digo não. Por quê? Porque na sinopse você vai encontrar a abordagem legislativa, que tem a sua importância, como eu vou explorar com vocês daqui a alguns instantes, mas aquela carga permanente, aquela carga que vincula o direito civil à teoria geral do direito, ao direito comercial, ao direito empresarial, como nós diríamos hoje, ao direito público, através de aproximações e através de distanciamentos, tudo isso acaba sendo resultado também de um aprofundamento teórico que se obtém graças a essas preleções do primeiro ano do curso de graduação. Então, essas duas espécies de missões principais: a grande formação e a sólida formação teórica, que eu vou chamar mais à frente de direito civil estrutural, e o conhecimento, a proficiência em matéria de legislação, aquilo que eu vou chamar de direito civil analítico. Fazendo isso aqui uma espécie de comparação, eu não conheço as aulas dos demais professores, mas a teoria geral do processo, um pouco mais blindada das investidas do legislador, corresponderia a esse direito civil estrutural, aquilo que existe de infenso, aquilo que existe mais protegido dos humores das reformas legislativas e das sucessões de códigos. E o direito civil analítico estaria mais próximo de um estudo comprometido com a codificação, comprometido com a legislação. E o objeto da atuação do professor de direito civil do primeiro ano, então, é exatamente o de abordar essas duas espécies de linhas fundamentais, mas advertir aos alunos que existem espaços, que existem caminhos para aprofundamento, mas que, metodologicamente, não acabam sendo utilizados naquela oportunidade. Eu costumo, aliás, dizer para os meus alunos de primeiro ano que, de todas as aulas do meu curso, a que mais me encanta, enquanto pesquisador, é a aula sobre representação, a aula de número 13. São 6 artigos do Código Civil, mas se me fosse dada a oportunidade, eu acho que eu falaria pelo menos durante umas 3 ou 4 semanas a respeito desse assunto, que é o assunto das minhas pesquisas, doutoramento e das pesquisas que de futuro eu pretendo desenvolver. É um tema apaixonante, mas não é aquilo que interessa aos alunos naquele momento. Então é necessário que se faça determinado corte, que se estabeleça um compromisso com determinadas metas, objetivos, que não são objetivos do professor. Eu não estou em sala de aula para falar a respeito daquilo que me agrada. Eu estou em sala de aula para falar a respeito daquilo que é necessário que os alunos entendam. E em determinados momentos, o barco puxa para um lado, e em determinados momentos, o barco puxa para o outro lado. Há momentos em que o aluno chega e fala: professor, mas esse assunto é chato, esse assunto não me agrada. E eu digo, como se fosse uma mãe que fala para o filho que vai ter que comer espinafre, eu digo: bom, mas isso é importante para a sua formação. Goste ou não de condição de termo em cargo, essas noções terão de ser bem compreendidas e precisarão ser bem diferenciadas.
Mas também é importante que o professor compreenda que a aula que ele deu há 5 anos, há 10 anos e há 15 anos, muitas vezes pode estar superada. Então, deve-se também pender o barco, ora, para o lado dos alunos, para que haja um rejuvenescimento, um aprimoramento constante. Então, essa missão de oferecer o que há de indispensável, com uma roupagem eventualmente nova, e apresentando aos alunos as oportunidades de desenvolvimento de pesquisas científicas, acho que essa acaba sendo a principal missão e objeto de atuação do professor do primeiro ano do curso de graduação. E os tentáculos, professor? Quais seriam os tentáculos do tal direito civil contemporâneo? A meu ver, só consegue se apresentar como verdadeiro civilista aquele que simultaneamente tem uma sólida formação em direito civil estrutural, direito civil analítico, direito civil jurisprudencial, direito civil reconstituído, direito civil comparado, direito civil dinâmico, direito civil sistemático e direito civil especulativo ou reflexivo. Do que tratam essas espécies de tentáculos? O primeiro tentáculo é o chamado direito civil estrutural. É a teoria geral do direito privado. Muitos alunos falam, professor, meu pai estudou direito aí na escola, estudou direito no Rai que o parta. Ele estudou com base no manual que foi redigido com base no Código 16. Posso utilizar esse manual para estudar para a sua disciplina? Eu falo, olha, é mais fácil estudar com base no Código 2002. Ele diz, bom, entendi que é mais fácil, mas eu nunca procurei os caminhos mais fáceis da minha vida, mas eu quero saber se a minha única alternativa for contar com o manual escrito com base no Código 16, se esse manual é prestável ou imprestável, se eu jogo fora ou se eu conservo na minha biblioteca. Ah, não tenho dúvidas, digo, conserve na sua biblioteca. Porque a teoria geral do direito privado é praticamente a mesma desde o advento das institutas de Justiniano. A teoria geral do direito privado, 3/4 daquilo que existe de relevante de direito civil no Código, vem daquilo que nós já encontramos nas fontes de direito romano. Ela está, de certa forma, protegida da ação do tempo e da atuação do próprio legislador. É claro que algumas adaptações acabam sendo feitas. Por exemplo, a famigerada noção de abuso de direito. A função social da propriedade, função social disso ou daquilo. É claro que algumas espécies de ajustes precisam ser feitos, mas as grandes categorias, contrato, casamento, testamento, propriedade, usufruto, condição, termo, encargo, representação, sujeito, direito, objeto, essas categorias permanecem praticamente as mesmas. E é isso que o Estevão oferece, por exemplo, aos seus alunos no primeiro ano, e que desses alunos talvez não venha a ser tirado. Se eu vier a falecer nos próximos tempos, ou se o legislador resolver mudar o Código Civil daqui por diante, aquilo que os alunos aprenderam de teoria geral do direito privado não foi perdido. Eles simplesmente precisam fazer adaptações no segundo ramo, do segundo tentáculo do polvo, né? Que é o chamado direito civil analítico. Realmente, conhecer bem o direito civil é conhecer a teoria geral do direito civil, a teoria geral do direito privado, aplicada ao direito civil, distanciada em certa medida do direito empresarial, e, ao mesmo tempo, conhecer a legislação, com, infelizmente, muitas pessoas que se apresentam como conhecedores de direito civil, muitas vezes conhecem muito de teoria e não conhecem, muitas vezes, o próprio texto legislado. Isto é se lamentar, é uma censura que nós temos que fazer, mas é algo passível de correção com extrema facilidade, basta uma espécie de esforço nesse sentido. Terceiro filão, terceira espécie de tentáculo, direito civil jurisprudencial. Volto à carga. Eu discordo, por exemplo, o caso das biografias não autorizadas e a decisão que o STF acabou tomando. Eu discordo de todos os ministros naquilo que decidiram a propósito das biografias não autorizadas. E quem está certo? O Estevão ou o ministro do STF? Bom, quem está usando camiseta Hering sou eu. Quem está falando com os alunos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo numa véspera de feriado municipal sou eu, não eles. Então é claro que eles devem estar certos. A opinião deles é que acaba reverberando no mundo jurídico. Agora, eu acabo enxergando as coisas de uma maneira, às vezes, diferente. E para que eu consiga demonstrar a minha forma diferente de enfrentar os mesmos problemas, se faz necessário, não que eu negue o problema, não que eu esconda as visões diferentes, mas que eu enfrente as posições diferentes, tentando, na medida do possível, desautorizar os argumentos que acabam sendo produzidos para solidificar a forma de se pensar que eu considero inacertada.
Essa, aliás, é uma das maiores falhas que nós encontramos nos trabalhos de pesquisa científica contemporâneos. Muitas vezes não se dá voz nas notas de rodapé, não se dá voz no discurso pseudocientífico àquilo que diz o adversário, aquilo que diz quem pensava de maneira diferente. E aqui eu digo a vocês, basta uma leitura de Santo Tomás de Aquino, da Suma Teológica, e os senhores vão ver que desbunde aquilo. Porque nós percebemos que Santo Tomás de Aquino, querendo defender determinado posicionamento, trazia argumentos em sentido contrário, e os melhores argumentos em sentido contrário à tese que ele acaba adotando eram apresentados por ele e respondidos por ele. No momento em que ele apresenta as próprias críticas à sua forma de pensar, e ele próprio acaba afastando cada uma dessas espécies de críticas, desses sólidos argumentos em sentido contrário, lógico que o leitor acaba se mostrando rendido, acaba se mostrando vencido diante da força de uma argumentação tão sólida e tão cientificamente desenvolvida. Então, quando o tribunal pensa de maneira diferente, em lugar do Estevam simplesmente fazer ouvidos moucos, ouvidos de mercador e fingir que não ouviu, ao contrário, é importante se enfrentar, na medida do possível, essas posições e tentar estabelecer alguma espécie de diálogo assíncrono, né? Eles dizem uma coisa lá, não me ouvem, eu os escuto e eu adoto meu posicionamento diferente. Mas não se pode deixar de tomar em consideração a jurisprudência. Mas aqui tomem cuidado, jurisprudência e não casuísmo. Nós temos a mania no direito brasileiro de encontrar decisões absolutamente oblíquas e marginais e acabamos por utilizar essas decisões para dar alguma espécie de verniz jurisprudencial para os nossos escritos. Isso é absolutamente errado, porque essas decisões não acabam consolidando um entendimento formado pelo Poder Judiciário a respeito de um tema. Ah, professor, mas é possível essa construção paulatina? No sistema do common law é possível. Em algumas espécies de modelos da família romano-germânica, como o direito alemão, é possível. O direito italiano é possível. Os posicionamentos da Corte de Cassação francesa é possível. Agora, no caso brasileiro, em que o STJ se diz e se desdiz no intervalo de 30 súmulas a respeito do entendimento sobre o valor residual de garantia do VRG, se diz uma coisa numa súmula e desdiz, e diz exatamente o contrário numa outra súmula, estou falando em súmulas, não estou falando simplesmente em posicionamentos esporádicos. É difícil da gente acreditar nessa espécie de construção. Por isso, esse direito civil jurisprudencial é visto com grandes sales. O quarto perfil, direito civil reconstituído. Não há possibilidade, isto é a minha impressão, como alguém que gosta de história de direito, não há a possibilidade de nós desenvolvermos qualquer espécie de estudo atual sem termos considerações mínimas a propósito da história. Quando o sujeito fala, olha, estou estudando capitanias hereditárias, o outro olha para ele e diz, meu Deus, que grande bosta você está estudando. Qual a utilidade desta porcaria para a nossa forma de compreender o direito de hoje? Ele diz, não estou estudando só capitanias hereditárias. Estou estudando também a Companhia das Índias Ocidentais, de 1602, a Companhia das Índias Orientais, de 1621, a Companhia do Grão, Pará e Maranhão, aqui no Brasil, a Companhia do Comércio do Brasil, aqui, e a companhia que deu origem à África do Sul, na África Oriental. Na África Ocidental. E aí o interlocutor diz, e o que isso tem a ver com a área do Brasil? É exatamente nessa espécie de paralelo entre capitanias hereditárias e essas espécies de companhias que nós vamos encontrar uma espécie de reminiscência, uma espécie de precursor histórico das atuais PPPs. Alianças estabelecidas deliberadamente entre a iniciativa privada e o Estado com propósitos que atendem interesse público. Agora, é muito mais fácil dizer que a PPP é uma novidade do que estabelecer alguma espécie de paralelo entre as PPPs moderníssimas e as vetustas capitanias hereditárias. Aliás, é engraçado porque volta e meia eu tenho que dar aulas a respeito de determinados temas recorrentes. Uma das aulas recorrentes é o contrato de depósito. E quando eu falo a respeito do contrato de depósito, no curso de especialização, eu costumo dizer que o depositário, ele não tem apenas a missão de guardar a coisa externamente com relação à possibilidade de crescimento. Mas ele também tem a missão de tentar preservar o valor daquele bem, inclusive ampliar o valor daquele bem. Então, se eu recebo determinado objeto
que guarda valor, como um equipamento eletrônico, e eu vou ter de custodiá-lo durante um ano, eu tenho de ficar atento à obsolescência. Se existe o risco do equipamento se tornar obsoleto, às vezes é melhor vendê-lo, converter aquilo em pecúnia e devolver um novo computador para aquele que me o depositou. E quando se diz isso, eu peço para os meus alunos da especialização analisarem o artigo 42 da Lei de Sociedades Anônimas, que, aliás, não é de 76. A Lei de Sociedades Anônimas é de 76, mas esse artigo 42 é objeto de uma recente reforma, quando eu falo recente, de menos de 20 anos. E aí, lá se diz que o agente fiduciário, a instituição financeira, que é depositária das ações dadas em depósito, portanto, pelo seu titular, que ela se comportará como depositária. E ela tem o dever, não é a faculdade, não é o ônus, ela tem o dever de exercitar os direitos à subscrição de novas ações. E quando eu pergunto para os meus alunos, esse comportamento ativo do depositário vem de onde? Mas são alunos de especialização, já conhecem o Código Civil como um todo, já levantam a mão e dizem, isso vem da boa-fé objetiva, isso vem do 422 do Código Civil. Aí vem outro mais pretensamente mais erudito, sentado lá no fundo, isso vem do Treuengloben do BGB. Quando, na verdade, eu pediria a vocês que em casa fossem atrás da parábola dos talentos que nós encontramos no Evangelho de São Mateus. Ali se diz que aquele que não investir os talentos que recebeu para conseguir mais talentos vai ser lançado na escuridão. Então, é muito difícil de nós imaginarmos que alguma coisa que é dita hoje já não tenha sido dita da mesma forma e, sobretudo, com maior técnica e com maior rigor por um romano ou por um grego. Romano em matéria de direito privado, um grego em matéria de direito público. Então, daí a importância desse direito civil reconstituído. Quinto filão, direito civil comparado. Mas não é simplesmente uma análise de direito estrangeiro, um catado de direito estrangeiro. É uma aproximação entre o direito brasileiro e o direito estrangeiro para que a gente consiga surpreender de onde o nosso direito veio. Alguns alunos têm contato comigo no quinto ano com esse método Octopus e estão estudando comigo em direito civil comparado. Qual a influência do Código de dois códigos, o Código Civil Português de 1966 e o Código Civil Italiano de 1942 para o Código Civil Brasileiro de 2002. Quando no primeiro ano do curso de graduação eu trabalho com os meus alunos, os artigos 11 e 21, eles falam, é tudo novidade, veio tudo da cabeça do ministro Moreira Alves, quando, na verdade, grande parte dos dispositivos que não têm correspondência no código anterior foram colhidos graças à experiência do direito estrangeiro internalizado, incorporado graças a essas espécies de aprimoramentos legislativos. O sexto tentáculo do modelo Octopus é o chamado direito civil dinâmico. Como eu mencionava vocês no comecinho, nas premissas, não basta simplesmente conhecer o direito material. É preciso saber como esse direito material vai ser defendido em juízo. Eu não posso utilizar simplesmente a lógica do direito civil para resolver determinados problemas socialmente bastante prementes. Por exemplo, a tutela dispensada às obrigações de emitir declaração de vontade durante a vigência do Código de Processo Civil de 73 e durante a vigência do Código Civil de 1916, a tutela judicial foi se tornando cada vez mais efetiva, leia-se, próxima daquilo que a parte lesada pretendia, graças a aprimoramentos que foram experimentados não pelo Código Civil. O texto do Código Civil permaneceu na década de 90 do século passado exatamente igual ao que era no Código Civil quando promulgado, em 1916. Mas de onde os nossos magistrados conseguiram granjear, obter autorização para um alcance cada vez maior, para uma tutela cada vez mais efetiva, menos indenizatória e cada vez mais próxima daquilo que o autor lesado pretendia, graças a aprimoramentos experimentados pela via do direito processual. Então, esse direito civil dinâmico é aquele que propõe o estabelecimento de um sistema de vasos comunicantes entre o direito objetivo material e o direito objetivo processual, aquilo que se costumava falar há alguns anos, algumas décadas, preconceituosamente, como direito adjetivo. Está muito longe de ser um direito meramente adjetivo, mas também está longe de ser um direito dotado da principalidade que se lhe tem emprestado nos últimos tempos, nas últimas décadas. Me permito essa espécie de consideração, essa espécie de dor de cotovelo de professor de direito material. Sétimo aspecto, o tentáculo, direito civil sistemático. Como eu disse a vocês também há pouco, muito se fala, graças sobretudo à influência dos estudiosos de direito civil do Rio de Janeiro, muito se fala em direito civil constitucional. E eu pergunto, e que direito civil que constitucional não é?
todo direito que seja aplicado pelo fórum se pressupõe como um direito constitucional. A questão é, que leitura da Constituição é esta que eu estou fazendo? É uma leitura de legitimação? É uma leitura que se faz em alguns manuais de direito civil, não vou dar nomes para não criar constrangimento, em que o professor que escreve o manual de direito das coisas diz que se o condômino inadimplente, que não paga as contas condominiais, for proibido da utilização do playground, da piscina, que a sua dignidade da pessoa humana estaria sendo frustrada. Não, é para isso que a Constituição existe. A Constituição existe exatamente para estabelecer determinadas espécies de limites, determinadas espécies de guaridas mínimas que não podem ser deixadas de lado pelo legislador civil. Quando se fala em função social da propriedade, nós não estamos falando só da propriedade em sentido estrito, nós estamos falando de todos os direitos subjetivos patrimoniais, sejam direitos de propriedade, sejam direitos sobre coisas alheias, sejam direitos eventualmente sucessórios, sejam direitos obrigacionais. Quando se fala em dignidade da pessoa humana, isso tem aplicação no direito brasileiro, mas é claro que tem aplicação no direito civil brasileiro, no direito contratual brasileiro. Quando nós vemos que, em determinadas circunstâncias, algumas pessoas não têm acesso a uma água limpa e a uma água tratada, apta a uma ingestão higiênica, e que alguns animais têm direito de acesso, tem direito não, mas têm acesso a essa efetiva água, é óbvio que nós estamos a falar em uma espécie de atentado à dignidade da pessoa humana. É por isso que eu aprendi, inclusive, com um professor, pelo qual eu tenho muito carinho, disse que ia participar hoje dessa nossa conversa, que iria estar assistindo, e esse professor dizia, já que eu falei da parábola dos talentos, a parábola do filho pródigo, eu não posso enxergar naquele sujeito comendo a lavagem dos porcos aquilo que eu enxergaria numa pessoa comendo alimento, eu como a raçãozinha dos meus gatos, do Fred e da Ellie. Ah, meu Deus, deve ser desconfortável. Não, você deve compreender o que naquele contexto significava ser tratado como se fosse uma espécie de porco. É compreender que em determinados momentos o ser humano é posto abaixo dos próprios animais, e não que os animais não devam ser bem tratados, não devem ser objeto de tutela pelo sistema jurídico, não devem ser objeto de interesse. Mas a dignidade, essa é exclusiva do ser humano, essa é exclusiva da pessoa natural. E, por concessão, algumas espécies de efeitos acabam sendo estendidos, eventualmente, à pessoa jurídica, na medida da sua natureza. Mas, então, essa dignidade, ela tem uma importância. Agora, não é só de direito constitucional que vive o civilista de hoje. Ele precisa entrever que a definição, o conceito de casa, por exemplo, que vai ser abordado no artigo 1384 do Código Civil, não está constante de nenhum dos 2.048 artigos do Código Civil. Ele consta do Código Penal. Ah, mas não pode brincar de Código Penal e Código Civil ao mesmo tempo. Por quê que não pode? Meu diploma é de bacharel em Direito, não é bacharel em Direito Civil. O sujeito que se dispõe a estudar Direito Civil tem que entender que, além de compreender os bons 2.048 artigos do Código Civil, precisa estudar o sistema como um todo. Vai estudar excepcional inadimplente contratos, excepcional inadimplente, exceção do contrato não cumprido, em direito das obrigações? Por que não fazer uma interface com a utilização que se dá a esse tipo de ferramenta no direito administrativo, no direito empresarial, o direito de greve no âmbito do direito do trabalho? Essas espécies de intercomunicações me parece que tornam o direito civil cada vez mais aprimorado. Nós estamos perdidos em matéria de responsabilidade civil, estamos defasados em cerca de 40 anos com relação à parte geral do Código Penal, a nova parte geral do Código Penal da década de 80 do século passado. Conceito de crime, conceito de responsabilidade, aquilo que exclui tipicidade, aquilo que exclui antijuridicidade, aquilo que exclui culpabilidade, aquilo que exclui punibilidade. Noções como essa, discernimento, consciência, capacidade de autodeterminação, tudo isso que é carne de vaca em matéria de direito penal, me parece que deveria ser tomado em consideração adequadamente também no âmbito de direito civil, daí direito civil sistemático. E, finalmente, direito civil especulativo, o oitavo tentáculo, Octopus 8, corresponderia exatamente àquilo que era o livro segundo das sucessivas ordenações do Reino de Portugal. Tudo que ninguém sabia onde colocar, nos 5 livros das ordenações, colocava-se no segundo livro, porque era uma espécie de quartinho ou dispensa, onde se jogava tudo aquilo que não sabia muito bem onde poderia ser acomodado. O direito civil especulativo pressupõe uma espécie de cotejo entre
os institutos jurídicos, tal qual o defluente, o direito civil estrutural, o direito civil analítico, e determinadas ciências outras que devem ser tomadas em consideração pelo profissional de direito, sobretudo aquele que tem compromissos com a prática. Eu sou um professor que só dá aulas, mas o advogado, o juiz, o promotor de justiça, o defensor público, o delegado de polícia, o diplomata, todos esses profissionais de direito, o registrador, todos eles têm de ter uma formação mínima em economia, em ciência política, em filosofia, em teoria dos jogos, porque todas essas espécies de disciplinas acabam colocando em xeque, às vezes, aquilo que efetivamente acaba sendo de se extrair à primeira vista dos textos jurídicos. Eu sempre cito aqui uma passagem de Ehring, que foi a passagem responsável pela sua conversão da jurisprudência dos conceitos para a jurisprudência dos interesses. A universidade, à época, ela era convocada, às vezes, pelos tribunais para a solução dos casos mais difíceis. E um determinado caso foi encaminhado a Ehring. Qual era o caso? Uma determinada cota, um condomínio, né, sobre um navio, sobre um barco, sobre uma nave, uma cota tinha sido alienada 2 vezes a 2 compradores e não tinha sido entregue a nenhum deles. Bom, e nesse caso, pela aplicação da máxima, né, res peridentori, dizia o vendedor que tinha vendido 2 vezes a mesma coisa que queria receber o preço dos 2 compradores. E esse caso foi encaminhado, então, a Ehring, na universidade, para que tomasse uma determinada decisão. E ele já estava com o parecer pronto, e com base num texto do jurisconsulto Paulo, pasmem, o direito romano do Corpus Juris Civilis era direito vigente na Alemanha até 1900, mas com base num texto de Paulo, e ele já estava com o parecer pronto, dizendo que o bendito do primeiro comprador, que tinha sido ludibriado, vítima de um estelionato, mas que ele teria que efetuar o pagamento do preço, muito embora não tivesse direito a receber o bem que tinha perecido, aliás. E com aquele parecer pronto, Ehring acabou, de certa forma, deixando os textos romanos de lado e foi convidado à reflexão. E eu sempre digo que os meus alunos teriam optado por uma outra faculdade, uma faculdade de justiça, se essas faculdades estivessem abertas, teriam deixado de lado o curso de direito e teriam privilegiado um curso de justiça. E foi exatamente o que Ehring fez. Ele diz, não com essas palavras, mas ele costuma dizer, as palavras são mais ou menos as seguintes: se alguma espécie de desacerto lógico me poderia ser castigado, então castigo acabei tendo de sobra, porque aquilo que muitas vezes acaba sendo garantido e resguardado pelas fontes, muitas vezes não acaba resistindo ao crivo duro e impiedoso da realidade concreta. E o engraçado é que Ehring acabou adotando um posicionamento no seu parecer, dizendo que o primeiro comprador não tinha que pagar o preço que tinha sido prometido naquela compra e venda, porque ele tinha sido vítima, naturalmente, de estelionato. Mas para dar aquela espécie de opinião, ou adotar aquele tipo de posicionamento que lhe parecia mais justo, o que ele precisou fazer? Precisou se distanciar de Paulo, precisou soltar as mãos dos romanos quando o posicionamento dos romanos se mostrou inaceitável. Então é engraçado, porque quando eu falo em direito civil reconstituído, direito civil especulativo, reflexivo, eu não estou falando de um compromisso absoluto com as fontes antigas, ou de um compromisso que faça com que o direito se renda à economia. Eu não estou falando a semelhança do que defendem os administrativistas norte-americanos, que nós devemos nos render à eficiência. Não! Nós fazemos parte da família romano-germano-canônica. Mas nós precisamos tomar em consideração a eficiência, a questão do direito da economia, para que em determinados momentos, entre 2 posições aceitáveis, acabemos por escolher aquela que tem menores impactos econômicos nocivos. Então, é mais ou menos esse o recado que eu gostaria de dar a vocês. Conhecer o direito civil não é simplesmente conhecer a legislação e a teoria geral do direito, é conhecer muito mais. Mas aquilo que eu me proponho enquanto professor do primeiro ano do curso de graduação acaba sendo abordar o direito civil analítico e o direito civil estrutural, os 2 primeiros ramos. Não que os outros não sejam importantes, mas os outros acabam sendo importantes e acabam sendo oportunos, sobretudo em etapas mais avançadas do próprio curso de graduação,
É o caso do quinto ano, ou então acabam sendo mais propícias para a própria investigação científica. Daí dizer que essa linha de pesquisa, esse projeto de pesquisa Octopus, por uma proposta metodológica de análise de direito civil brasileiro contemporâneo, acabou nascendo exatamente das limitações e das imposições contenutísticas que acabei estabelecendo com relação ao primeiro ano do curso de graduação. E é assim que eu concluo a nossa conversa. Agradeço muito pela oportunidade que os senhores me dão nesse momento e me coloco à inteira disposição para todas as dúvidas na medida em que eu puder ser útil para alguma coisa. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigada pela exposição, professor. Eu vou abrir então agora para as perguntas, tá bom? Eu acho que a Fernanda tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Fernanda? Boa noite, professor. Eu vou fazer uma pergunta bem rápida, porque eu sei que tem bastante coisa com a Júlia. Durante sua explicação, eu gostei bastante da questão que o senhor levantou, da necessidade também da questão do diploma, que você não tem um diploma em direito civil, você tem um diploma em bacharel de direito. E eu fiquei pensando, esse modelo que você criou, essa reformulação metodológica que o senhor imaginou e apresentou aqui para a gente de uma forma brilhante, pode ser recomendada para também outras matérias de direito? E se elas forem, dá para seguir os mesmos passos, ainda que com as mudanças, óbvio, mas os passos seriam semelhantes? Fernanda, eu tenho que ser muito franco com vocês. A minha tendência natural, no sentido de sempre achar que eu estou errado, eu tenho uma tendência autêntica de achar que eu estou sempre errado, faria com que eu dissesse que isso se circunscreve ao direito civil. Mas o que eu posso dizer quando eu apresento esse tipo de modelo, alguns estudiosos de direito público, eles dizem isso é perfeitamente cabível também para estudos em direito administrativo. Isso é perfeitamente cabível para estudos na área de direito penal, na área de direito processual. A questão aqui, Fernanda, e eu tenho que ser muito honesto com vocês, é que há alguns temas que dão mais pano para manga em alguns assuntos do que em outros. Então, quando a gente estuda as cargas eficaciais das sentenças, dos provimentos jurisdicionais, com base no Pontes Miranda, a gente vê que toda decisão judicial, e isso quem diz não é o direito processual, é o direito material, que toda decisão judicial será simultaneamente declaratória, constitutiva, condenatória, executiva e mandamental. A grande questão uma determinada decisão, promanada no mandado de segurança, vai ter a sua carga de mandamentalidade pronunciada, e vai ser a carga máxima, e as outras cargas vão ser em número menor. Numa ação de investigação de paternidade, a carga de declaração acaba sendo maior do que as outras. Então é por isso que é difícil, às vezes, a gente achar algum tema que contemple os 8 tentáculos do bendito do povo. Mas o que eu posso dizer é que existem temas, por exemplo, mais propícios a uma abordagem um pouco mais jurisprudencial, a uma abordagem um pouco mais fundada no direito comparado. Isso, a meu ver, pode ser aplicado para todas as disciplinas dogmáticas. E o mérito aqui, Fernando, não mérito, mas a peculiaridade, sobretudo no que diz respeito ao último tentáculo, direito civil especulativo, é que com isso os alunos deixam de pensar que direito civil é exclusivamente o texto da lei, então meu direito civil, me permita falar assim, ganha autoridade, ganha consistência, ganha solidez do ponto de vista teórico, e aquelas disciplinas que muitos podem parecer excessivamente teoréticas, né? Mas do que filosofia do direito, no que ciência política pode ajudar no meu dia a dia? Bom, por exemplo, se os direitos de personalidade podem ser objeto de uma interpretação extensiva ou não, quem dá esse tipo de resposta não é o professor de direito civil, é o professor de ciência política e teoria do Estado. Então, isso pode ser aplicado às mais variadas áreas do conhecimento. Me perdoe ter sido prolixo aqui. Professor, mais 2 perguntas, na verdade. A aluna Bianca Saldanha, do 2º ano, ela fez 2 perguntas. A primeira é qual foi ou está sendo suas expectativas com relação a esse tema na iniciação científica? E a segunda pergunta é quais foram as pesquisas advindas desse tema que já geraram bons resultados? A primeira pergunta, quais são as expectativas, é isso? As expectativas com relação a esse tema na iniciação científica. Então, Júlia, eu tenho que ser muito franco com vocês. Eu nunca... Eu tenho que tomar cuidado para não utilizar palavras inapropriadas, porque realmente eu não tenho uma tendência natural a trabalhar em grupo. Eu não tenho uma tendência natural a trabalhar em parceria. Eu sou uma pessoa que, por inclinação
inclinações pessoais e por questões que não são jurídicas, tende a gostar de trabalhar individualmente e a não querer depender de ninguém. Todas as vezes em que acabei dependendo das pessoas, acabei me frustrando em certa medida, e por isso eu acabo tendo muito receio de desenvolver atividades em conjunto. Mas o que eu percebo é que nos últimos anos, algumas pesquisas acabaram sendo desenvolvidas, eu tenho orientando, que não é apenas um orientando, é um querido amigo, que já está no terceiro ano do curso de graduação e que desenvolveu no segundo ano uma pesquisa a respeito do ato jurídico, do conceito de ato ilícito, o artigo 186 do Código Civil, com base nesse modelo Octopus e estabelecendo uma interpretação do artigo 186 profundamente fundada em noções filosóficas. Então, é direito civil analítico e, ao mesmo tempo, direito civil estrutural e direito civil especulativo. Então, alguns resultados acabam sendo colhidos agora. Eu tive uma excelente surpresa de descobrir que alguns alunos meus, que já estão próximos da conclusão do curso de graduação, resolveram aprimorar pesquisas que já vinham sendo desenvolvidas e dando, de certa forma, uma espécie de contorno às investigações com base nesse modelo Octopus, particularmente o direito processual. Então, alguns poucos resultados estão sendo experimentados, sim, mas não à custa exclusivamente dos alunos que trabalham comigo, mas também, sobretudo, à custa de trabalhos por mim mesmo desenvolvidos, né? Então, acabei, por exemplo, oferecendo 2 artigos à publicação, os 2 acabaram sendo rejeitados, um sobre Octopus 4, sobre direito civil reconstituído, em que eu faço uma análise de alguns dispositivos do Código Civil brasileiro, em comparação não apenas com o direito romano, mas sobretudo com alguns códigos oitocentistas, sobretudo códigos revogados, Código Bávaro, o Código Austríaco, o Código Francês, sem dúvida alguma, continua em vigor, Código da Sardenha, uma série de códigos também já revogados. E fiz também uma pesquisa que entrelaça direito civil, a noção de pluralismo e direito constitucional. Então, eu acho perfeitamente viável, mas não são resultados derivados exclusivamente do trabalho dos alunos que comigo acabam atuando, mas pressupõe, sobretudo, e também um trabalho desenvolvido por mim mesmo, na qualidade de pesquisador. É isso? Perfeito, professor. Chegou mais uma dúvida de um aluno que não se identificou no aplicativo. Ele falou que ele considera a matéria de direito civil extremamente densa comparada às demais. E se o senhor considera ideal que temas tão relevantes para o direito sejam tratados quando o aluno tem tão pouca bagagem jurídica? Olha, eu tenho que ser muito franco, Júlia, e eu fico triste que o aluno não se apresentou, porque eu concordo plenamente com ele. Eu tive um professor que foi meu orientador no curso de graduação. Eu tive 2 orientadores, um orientador no curso de graduação e outro orientador nas etapas da pós-graduação. E o meu orientador no curso de graduação dizia que o curso de Direito Civil 1 deveria ser oferecido em outra oportunidade ou então em 2 oportunidades. O melhor seria que a disciplina de parte geral do Código Civil fosse oferecida tanto na entrada, no ingresso, como também na saída, no 5º ano. Por quê? Porque a parte geral do Código Civil, ela se aplica a todo o direito civil e a todo o direito privado e, em algumas noções, até mesmo ao próprio direito público. E os alunos, muitas vezes, no primeiro ano, não têm, não é falta de boa vontade, mas não têm a maturidade para conseguir extrair daqueles conceitos tudo aquilo que eles têm a oferecer. Por isso, esse direito civil, precisaria ser recapitulado no 5º ano. E esse meu ex-orientador, quer dizer, um orientador sempre, mas que foi meu orientador na graduação, ele dizia que se tivéssemos de escolher entre a parte geral do Código Civil no primeiro ano e no 5º ano, havendo uma opção ou por uma ou por outra, que ele acha que a parte geral poderia ser estudada no 5º ano, já se começaria no primeiro ano com o direito das obrigações. Vocês vão dizer, mas como que se poderia fazer isso? Graças às preleções que os alunos acabam tendo em direito romano. O direito romano não apenas proporcionaria o contato dos alunos com a disciplina romana, com essa espécie de arcabouço e legado cultural, mas também serviria como espécie de átrio para a abordagem da disciplina de direito civil constante da parte especial. E aí a parte geral poderia ser ensinada no 5º ano. Essa era a posição de um professor que foi muito importante ao longo da minha vida. E eu tenho a tendência natural a subscrever a posição dele, e aqui eu não posso deixar de puxar um pouco a brasa para minha sardinha. Talvez a matéria de direito civil 1 pudesse ser ministrada no primeiro ano, mas ela pudesse ser recapitulada no 5º ano, talvez por meio dessas aulas gravadas, né? Não sei, quem sabe, as alternativas vão surgindo pouco a pouco.
Professor, em virtude do tempo, acho que só dá mais para fazer uma pergunta, só que essa uma pergunta são três em uma só. É do Vamos Dionísio, do lá. terceiro BN. Ele pergunta se a metodologia já recebeu alguma crítica, se sim, como que o senhor lida com elas e quais foram os maiores desafios na implementação do tema. Vamos lá. Já recebeu críticas? Olha, eu vou dizer a vocês, é como minha tese de doutorado. Até hoje eu estou procurando um único sujeito que tenha lido a tese de doutorado como um todo. Eu não encontrei. E é bom que esteja gravado. Eu tenho certeza que a própria banca examinadora, ninguém da banca examinadora leu o trabalho por inteiro. Aqui não são 450 páginas, não tem nota de rodapé de 14 páginas. Aqui eu estou falando de um texto só, de 8 páginas, sem nenhuma nota de rodapé. Então, alguns leitores eu acabei tendo. Fiquei muito feliz que eu recebi uma boa acolhida de alguns professores da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Aqui na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, apresentei o texto a alguns professores, alguns colegas, muito timidamente, porque, não sei se vocês percebem, com esse modelo eu acabo censurando Miguel Reale. Por exemplo, a teoria tridimensional, ela abordaria, quando muito, norma, que seria direito civil estrutural e direito civil analítico, fato e valor, que estariam no direito civil especulativo. E tudo aquilo que sobra, né, o direito civil jurisprudencial, comparado, reconstituído, o dinâmico sistemático, não acabam sendo abordados pelo modelo de Miguel Reale. Portanto, é lógico que eu, com muita cautela, acabei apresentando esse modelo. Algumas críticas acabaram sendo apresentadas sim, sobretudo naquilo que ela apresenta de proximidade com a chamada teoria da interpretação. Como eu reagi a essas críticas? A gente vai amadurecendo o modelo. Por exemplo, quando eu apresentei a primeira vez, eu primeiro apresentava como Octopus 4 o direito civil comparado e como Octopus 5 o direito civil reconstituído. Graças a uma orientação, uma crítica que me foi formulada, e eu considerei completamente pertinente, quando da implementação desse projeto agora no 5º ano, nesse primeiro ano de 2020, eu já inverti. Primeiro, no final do primeiro semestre, o direito civil histórico e no começo do segundo semestre, o direito civil comparado. Mas as críticas, elas sempre têm que ser recebidas com serenidade, com tranquilidade e sempre de uma maneira construtiva. A crítica tem que ser construtiva por parte daquele que faz e precisa ser recebida sempre com caráter edificante por quem é por ela alvejado. E no que diz respeito às dificuldades para a implementação do modelo de trabalho, eu diria para vocês que eu não tenho vocação de trabalhar em grupo e, para isso, a tarefa de trabalhar com esse modelo é hercúlea. Para uma pessoa só é verdadeiramente impossível. No próprio Tratado de Direito Privado do Pontos Mirantes, a gente não vai encontrar essas 8 perspectivas sendo simultaneamente analisadas ou metodologicamente trabalhadas de maneira simultânea. É por isso que o principal obstáculo que eu tenho encontrado nesse momento acaba sendo de formar um grupo de trabalho para que se possa desenvolver alguma pesquisa séria, primeiro comprometida com a parte geral e sucessivamente com os diversos livros da parte especial, para que alguma espécie de resultado concreto e duradouro acabe se produzindo. Mas é uma preocupação que eu tenho, é que nesse momento ela acaba sendo sobrestada, sobretudo em função das minhas preocupações administrativas mais prementes com a instituição. Além de professor titular, com a carga de 32 horas de direito civil 1 e 2 horas semanais de Octopus, de Direito Civil 5, momentaneamente eu desempenho uma outra função administrativa que tem tomado muito do meu tempo, tem me exigido muito da área de conhecimento de direito público, contabilidade, auditoria, e por isso talvez eu não tenha podido desenvolver essa pesquisa com a seriedade ou com a intensidade necessária. Então, são dificuldades inerentes à própria limitação da mão humana. Tá bom? Obrigada, professor. Em virtude do tempo, a gente vai ter que encerrar a palestra, mas eu quero agradecer pela exposição, né? Ainda mais sobre um tema que não é tão juridicamente amplo, né? Que não é de conhecimento de todos. Era uma optativa do 5º ano, então a gente também achou legal receber esse tema justamente para desmistificar algumas coisas e agradecer pela sua presença, que desde o início do primeiro contato foi extremamente solícito com a gente. Muito obrigada. Olha, Júlia, eu gostaria de agradecer a você, a Fernanda Rodrigues, a Fernanda Navas, ao Dionísio. Gostaria de agradecer a todos que tiveram a gentileza de acompanhar essa nossa conversa de hoje. E eu gostaria de deixar muito claro, eu sei que as coisas estão sendo gravadas. Eu tenho alguns poucos amigos na vida, muito poucos. Eu tenho alguns poucos amigos
e graças a Deus eles são professores também da nossa instituição, mas a razão de ser da minha presença na faculdade acaba sendo esse contato mantido com vocês em caráter diuturno. Então, ter a oportunidade de conversar com os meus colegas, com os meus amigos, é sempre muito bom, mas aquilo que acaba afagando meu coração e fazendo que eu me sinta recompensado e muito prestigiado é esse contato com os alunos da nossa instituição. Saibam que eu tenho uma baita de uma inveja de vocês, porque por maior que seja o meu esforço, por mais que eu me dedique, posso estudar, e não tenho estudado tanto assim, mas posso até estudar Direito Civil durante 40 horas por semana. Eu jamais terei a possibilidade de dizer que sou um bacharel da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Então eu tenho inveja de vocês e tenho inveja do título que vocês vão poder carregar do grau e do título que futuramente vão carregar. Então eu fico muito grato pela oportunidade de terem me proporcionado essa fala. Professor, eu queria também agradecer pessoalmente, e também a Júlia de agradecer em nome da palestra, do Caixa, mas eu queria também agradecer pela palestra, pela conversa. Isso! Foi realmente muito boa, que ela falou, para a gente conhecer esse tema que muitas vezes não é abordado. Então, pessoalmente, muito obrigada. Não é palestra não, palestra é para quem já tem cabelo branco, eu não tenho cabelos brancos, eu tô perdendo os meus cabelos, a minha mulher tá me obrigando a pentear para frente, usar uma loção aqui na cabeça, mas não tenho cabelos brancos suficientes para dar palestra não, tá bom? Fiquem com Deus. Só uma coisa, um recadinho final, sei que vocês não têm tempo, mas só um recadinho final, se cuidem, tá? Se protejam seus familiares, protejam seus amigos, porque é isso o mais importante. Conversas a respeito de direito são meros pretextos para que a gente possa estreitar essa amizade. Fiquem com Deus e até a próxima, viu? Até breve. Tchau, tchau. Tchau, professor. Muito obrigada.